Introdução particular aos livros do Antigo Testamento. O Pentateuco. Chama-se Pentateuco a coleção de 5 livros que formam, por assim dizer, o cerne da Bíblia. Os antigos judeus deram-lhe o nome de Torá, que significa a instrução, a lei, porque em sua parte principal, esses livros continham textos legislativos inseridos numa moldura histórica. Os 5 livros do Pentateuco são Gênesis, livro das origens, o Êxodo, cujo assunto principal é a saída do Egito, o Levítico, coleção de prescrições rituais relativas ao culto público e privado, os Números, narrações da permanência dos hebreus no deserto, e o Deuteronômio, coleção de discursos e de exortações à fidelidade para com Deus pela observância dos seus mandamentos. A antiquíssima tradição considera Moisés como o autor do Pentateuco, sem afirmar, entretanto, que ele o tenha composto inteiramente. No estado atual da ciência bíblica, admite-se comumente que o fundo antigo, de origem mosaica, recebeu no discurso dos séculos da história dos hebreus diversos acréscimos e modificações, particularmente nos textos legislativos do Levítico e do Deuteronômio. Gênesis. O livro do Gênesis, ou o livro das origens, é a palavra pela qual começa o texto sacro. Contém tradições da mais remota antiguidade. Utilizou-se seu redator de fontes de origens diversas, as quais, por vezes, apresentam algumas divergências. Não se trata de um verdadeiro livro de história, ao menos no sentido em que entendemos hoje história, nem tampouco de um manual de história natural, com a finalidade de expor as origens do mundo e da humanidade. Seu autor teve em vista apresentar um ensinamento religioso que determina as relações entre o homem e seu Criador. Divide-se em 2 partes: as origens, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, e em seguida as histórias dos 3 patriarcas do povo de Deus. Na primeira parte, os 3 primeiros capítulos são de particular importância. O ensinamento, por mais imaginativo e popular que seja, é denso e profundo. Deus é o Criador do mundo e é distinto do universo. O mundo é bom, a finalidade da criação é a paz de Deus, figurada no repouso do 7º dia. O homem foi criado da terra, mas animado de um sopro de vida. Destina-se ele a viver na amizade com Deus, que lhe concedeu o dom da liberdade. Ora, a harmonia primitiva da criatura foi destruída. O homem, seduzido pelo poder da mentira, expõe-se ao desobedecer Deus, na vã esperança de tornar-se igual a ele. Toma então consciência de si mesmo no sofrimento e na vergonha. Dessa forma, o pecado entrou no mundo. O homem foi excluído das delícias do paraíso. Foi-lhe, contudo, permitido alimentar a esperança de uma libertação, na qual podemos antever o germe da doutrina de nossa redenção por Jesus Cristo. Depois da primeira queda, o homem entregue a si mesmo é dominado pelo pecado. O primeiro crime é causado pela inveja. O mal generaliza-se numa corrupção que parece irremediável. Sobrevém o dilúvio. Depois do dilúvio, entra em vigor a primeira aliança entre Deus e os homens. A humanidade salva das águas deve demonstrar sua fidelidade a Deus pela observância dos mandamentos divinos. A narração da Torre de Babel e a confusão das línguas é a divina resposta à negligência humana em observar as cláusulas da aliança. O homem quase que volta ao caos primitivo. A segunda parte do Gênesis, capítulos 12 a 50, ensina pela história dos patriarcas como Deus colocou em Abraão os primeiros alicerces da verdadeira aliança, não mais com uma humanidade inteira, mas com um povo eleito, do qual Abraão seria o pai. Essa aliança será proclamada por Moisés 500 anos mais tarde. Vamos aproximando do ano 2000 a.C. Abraão, pagão de origem, guiado por Deus,
deixa sua terra natal e vem estabelecer-se na Palestina. Aí ele recebe as promessas divinas. Será o pai de um povo numeroso e abençoado. A aliança consistirá na fidelidade que o povo saído de Abraão deverá guardar para com Deus. Como sinal desta aliança, foi instituído o rito da circuncisão para sempre. Por um lado, Abraão é chamado a testemunhar sua fé numa prova de excepcional importância, o sacrifício do Filho único, no qual repousava a promessa divina. Abraão, depositário das promessas da aliança, viveu pela sua virtude sob o signo das bênçãos do Senhor e merecerá ser chamado o pai dos crentes. Isaac e Jacó aparecem em seguida. É principalmente neste último que se fixa a livre escolha de Deus. Jacó, homem cheio de defeitos, é entretanto o eleito que levará às gerações futuras a bênção divina. Ele recebe um novo nome, Israel, e torna-se um homem novo. Entre seus filhos, José, apesar de suas vicissitudes, torna-se o titular da eleição e da bênção divina, que se realiza fora da lógica dos planos humanos. A segunda parte do Gênesis propõe, portanto, um ensinamento relativo à missão do povo eleito. Ele deve voltar ao seu Deus pela esperança de uma libertação futura, consoante a promessa divina e pela fidelidade aos seus mandamentos.